li até uma coisa polêmica falando, né, um pouco desse dia, que foi um dia que foi intitulado, né, por um cara que, enfim, está sendo acusado de infinitas coisas. E quando a gente fuça essas coisas do mundo do yoga, a gente encontra uma série de coisas desagradáveis. Então, tá dando para ouvir aqui? Mantra Om, Pranava Om, ele é um dos mantras mais poderosos que tem, porque a partir dele surgem outros mantras, né? E ele gera essa energia vital, né? Tá ligado diretamente ao prana. Se vocês percebem aqui, ó, segundo conta-se, a verdadeira maneira de se pronunciar o mantra Om é fazendo, né, o biquinho do peixe, né, boquinha de peixe. Por aí vai. Mas vamos falar, né, o que é mantras. Mantras são sons, né, cuja a energia vibratória atua no corpo e na mente. Quando eu canto, embora em todo tipo de música possa ser considerado mantra, mas a gente vai permear aqui pela questão do som. Quando eu canto, né, chama-se Swara Mantra. E quando não tem melodia, são japa, né, que são aquela forma que a gente conhece como japa mala. E aí a gente tem aqui os mantras que vocês estão ouvindo aí, o mantra Om. E quando a gente não vocaliza, porque vocês estão ouvindo, quando a gente não vocaliza, fica só na mente, se chama de manas, né? Porque ele vai permear nessa atitude mental. Eu posso estar em qualquer lugar e posso estar executando mentalmente, né, os meus mantras. Então, como é que a gente vai levar isso de uma forma do nosso cotidiano? Como é que isso está presente? A palavra e a música, elas estão basicamente em todo lugar, né? E isso acaba influenciando a gente, mesmo que a gente não queira. Quantas vezes você já não se viu cantando uma música que não tinha nada a ver e você estava lá cantando? Nossa, não sei nem porque eu estou cantando essa música. Então, às vezes, essa música, ela acaba, fica ali impregnada como um chiclete na sua cabeça. Então, assim, a gente está sendo influenciado o tempo todo por diferentes situações, diferentes músicas. E isso acaba influenciando nossa atitude mental, também nossos pensamentos e às vezes até nossas palavras. E aí surge um questionamento disso tudo, né? Porque eu gosto muito dessa coisa mais espiritualista. E às vezes algumas pessoas até falam assim sobre essa questão do som. Obviamente o som está presente em todo ambiente que a gente vá, uma baladinha, um barzinho. E aí o que vai diferenciar se esse som está influenciando a gente, se esse som é muito frequente na nossa vida? Se a música que está tocando é uma música que eu costumo ouvir no meu dia a dia, ok, vai reforçar. Mas se não é, né, vai vir uma onda ali que eu posso perceber se eu tiver uma determinada consciência e não me deixar envolver por isso. Mas se eu me deixo envolver, se eu deixo, né, uma porta, eu vou acabar me influenciando. E aí o que a gente tem? Né? O que são mantras? São padrões repetitivos, rítmicos, às vezes melódicos, que ficam ali repetindo. Qual é a intenção do mantra? Favorecer a sua concentração. E aí quando eu vou repetindo aquilo, vai se tornando uma atitude mental, vai se tornando algo que vai reverberando para outras pessoas. E aí, a pergunta que eu te faço: como é que você classifica os sons que você ouve? O tipo de música que você ouve? E responde aí. Como é que você vai classificar isso? Os sons que a gente ouve, cada um deles tem uma frequência. E essas frequências vão incidir mais intensamente ou menos intensamente no nosso campo mental, no nosso pensamento. E aí o que a gente tem aqui? Né? Existem algumas coisas que podem atrapalhar, como por exemplo, você vai num bar, num restaurante, você vai para conversar com alguém e de repente o som ambiente do restaurante está muito alto, que não dá para conversar. A música, que teria uma função aí de fortalecer, não é fortalecer a palavra,
mas de agregar, de unir as pessoas que estão nesse lugar, pode acabar gerando uma situação chata, porque eu vou começar a ficar estressada por conta de que eu não estou conseguindo conversar com as pessoas ali no ambiente que eu estou para interagir, para socializar. E aí o som já vai gerar uma coisa contrária, porque ele foi pensado ali, né, para melhorar a questão do ambiente. Mas se eu não estou conseguindo dialogar com as pessoas vão começar a ficar estressadas. Algumas pessoas passam por um determinado tipo de situação. E aí, a gente falou da parte ruim do som. Mas eu vou falar da parte boa, né, das experiências aqui. Se vocês tiverem experiências, compartilha aí. Quando a gente... Aliás, quando a gente não, né? Eu já ia pular para outra coisa. Eu lembro que quando eu tinha dor de cabeça, eu colocava uma música, né? Eu lembro que era Montserrat Caballé e Fred Mercury. Eles têm um álbum juntos e é uma música, uma mistura de música clássica com aquela coisa que te releva uma coisa meio nostálgica. A letra obviamente era em inglês, não entendia muito bem, mas a melodia me fazia relaxar e ajudava a passar a dor de cabeça. E a gente comprova isso em pesquisas, acabam comprovando que a música ela tem o poder de restaurar a saúde das pessoas. Aí a gente já tem um campo específico que é a musicoterapia. E essa musicoterapia, tanto que vai ser presente nos hospitais, às vezes nas escolas também, elas têm esse papel de ajudar na condição de saúde dessas pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de musicoterapia. Ouvir música é musicoterapia? Tem a parte do fazer também, né? Então não é só ouvir, mas você também fazer parte desse processo de produção que vai configurar a musicoterapia nisso. Ou ela está também sendo direcionada por um profissional que vai conduzir isso para ajudar a restaurar a sua saúde em algum nível, que foi o exemplo que eu coloquei da dor de cabeça. E aí o que a gente tem, né, para essas músicas que às vezes a gente sem querer está andando na rua e essa música acaba influenciando a gente em menor ou maior grau. Primeiro ponto, né, tomar consciência que esse tipo de música talvez não seja legal para a gente. Se eu tomei consciência, aí eu já posso partir para a segunda parte. Eu ser seletiva com que tipo de música eu vou colocar na minha playlist, com que tipo de música eu vou trazer para minha casa. Talvez nem todas as músicas da playlist ali tenham uma certa consciência da parte da pessoa, mas se a gente for analisar a letra, pode ser muito benéfico para a pessoa. Porque, veja bem, como é que a gente vai classificar a maioria das músicas que fazem sucesso, né? Por isso que às vezes eu nem critico muito, às vezes quando eu começo a conversar sobre música, eu nem critico muito o gosto musical no geral, porque existe todo um objetivo para que as pessoas continuem mantendo um certo padrão, né, coletivo musical. E quando eu quebro isso, né, eu sozinho não vou causar uma revolução. Mas você pode me ver por aí numa festa dançando uma música de baixa vibração, né? Tá dançando e tal. Mas aí, ela tá presente no meu dia a dia? Talvez não esteja. Então, né, por parte do processo social que a gente se submete, eu vou curtir a música ali com as outras pessoas, me considerando como uma pessoa normal. Mas, obviamente, que dentro do meu ambiente, certos tipos de música não vão entrar. E aí, o que a gente tem, né? Que eu falei da playlist já. E aí é que entra as repetições. Uma música que gruda na sua cabeça, ou uma música boa, ou uma música que não é tão boa, que acaba grudando, ela faz parte. Ela gruda porque ela se tornou uma repetição. Você ouviu tantas vezes, você cantou tantas vezes, e aí ela ficou ali impregnada. Se a música for boa, a letra, ótimo. Mas se a letra, e a maioria das pessoas não tem consciência, né, da letra, que tipo de letra elas estão ouvindo, eu tiro isso porque de vez em quando eu jogo para algumas pessoas, presta atenção nessa letra. Aí a pessoa, meu Deus, né, começa a perceber que tipo de letra, porque às vezes a gente vai pela batida, a batida realmente é viciante, mas a letra está impregnada. E aí, como é que eu vou querer certos tipos de relação se a minha própria playlist ela contribui
para que eu não perceba que eu também estou alimentando isso. É um pouco complicado explicar essa parte, porque ela bate numa contradição, né? A partir do momento que eu tenho consciência, ok, mas aí eu sou culpada por tudo que acontece ali? Não é bem assim. Então a gente tem isso, né, nas letras da música, que poucas pessoas refletem que tipo de letra eu estou trazendo para minha playlist. E aí, se a gente for bem crítico mesmo, muita música não vai entrar, né, no nosso celularzinho para que a gente, para que ela faça parte da nossa programação mental. E aí, quando a gente fala de mantra, a gente conhece muitos mantras indianos, né? Esse aqui é o mantra indiano. Mas existem os mantras africanos, existem os mantras judaicos, né? Kodós. Existem os mantras aramaicos também. Então, esses mantras, eles têm uma função, reforçar uma atitude mental, e principalmente uma atitude mental mais elevada e mais positiva, para que derreta um pouco dessa densidade. E aí, para colaborar com isso, né, nessa execução dos mantras, a gente tem um colarzinho, que até aqui no espaço tem para vender, eu tenho dois, né, desses colares para vender, que é o japa mala, que seria o quê? Um colar com um colar de contas de repetição, onde aquelas bolinhas que pode ser 27, que pode ser 54, ou pode ser 108, aqui no espaço eu vendo as de 108. Que uma volta daquela todos os dias, né, tem uma frequência específica que você pode estar fazendo, de 9 dias e 7 dias, que ela ajuda a fortalecer isso daí. Isso aí pode ser importante para a pessoa que está, sei lá, no processo de emagrecimento, então ela quer usar o japa mala como isso. Então, vai ser muito importante. Porque o que é importante na execução, né, dos mantras? A gente tem fazer isso de coração, ter a disciplina, né, aqui no yoga a gente vai chamar de tapas, a devoção e a concentração. Então, à medida que você vai fazendo, aplicando esses princípiozinhos de coração, devoção, a questão dos tapas, da disciplina, você vai fortalecendo mais ainda a sua atitude mental. E aí, quando a gente fala de mantras, a gente tem os bijas mantras, que são os mantras mais curtinhos, né? Que é o Rim, Ram, Shrim, Ram, Rim, né? E também, creio que, se não me engano, mantra Om. E aí eu vou falar aqui uma experiência que aconteceu com um cara chamado, acho que é Leslie Lesario, eu só notei só o sobrenome dele, Lesario, né? Que era um jovem de 18 anos. Ele tinha uma certa condição, tinha certas doenças pelo corpo. E aí, um dia ele ficou numa sala, num quarto, com um bebê, uma criança. E aí essa criança começou a balbuciar algumas vogais, babô, bo, i, a. E aí ela ficou durante várias horas. E ele foi observando que quanto mais ela repetia, mais energia ela tinha. E aí ele decidiu experimentar, né? Já que ele estava sentindo ali a condição intuitivamente. Ele começou a repetir isso daí. E no que ele foi repetindo, ele foi percebendo que no começo ele tinha uma certa dificuldade, mas à medida que ele foi praticando, isso foi reforçando nele certos benefícios, né? E aí ele tinha um problema, né, ligado com os pulmões, que ele foi praticamente curado nessa prática exaustiva dessas repetições. Então, há comprovações, né, dos mantras, não só disso, desse jovem. Nos anos 50, quando o rock começou a fazer sucesso, fizeram um experimento, colocaram alguns gêneros musicais da presença de algumas plantas. E, assim, embora você possa gostar de rock, o que aconteceu? Acabou por gerar estresse, por exemplo, nas samambaias que foram expostas, né? Acho que não lembro ao certo se é samambaia, mas algumas plantas que foram expostas à frequência do rock. Eu esqueci de uma coisa aqui, que agora não estou lembrando. Perdi aqui. Tá. Então, o que os mantras fazem? Eles acabam, né, transformando coisas aqui dentro, coisas, né? Se você teste, né, o que eu recomendo? Teste, veja, e você vai perceber as mudanças que isso vai acontecer dentro de você. Não vou citar das experiências aqui dos mantras, não. Mas eu quero falar
que pensamento é energia. E aí essa energia, ela se transforma em fala, ela se pode transformar em ação. Então, à medida que eu vou fazendo isso, pensamento, penso, né, falo, eu vou agir. Pensamento, falo, vou agir. Então, eu acabo alimentando esse vórtice, né, de energia que vai acabar passando em todos os chakras. Por exemplo, não os tibetanos, eu acho que é os tibetanos. Eles têm, né, por exemplo, um ritualzinho que eles fazem com as vogais. E aí eu vou convidar quem tiver aí para fazer esse experimento rapidinho, tá? Se a gente for entoar as vogais I, E, O, A, U, a gente vai perceber que a gente vai sentir essas vogais vibrando em pontos específicos do nosso corpo. Vamos lá. Vogal I. Eu quero que você aí na sua casa entoe o mantra I. A vogal I, e você percebe o que você sente vibrar. Você sente vibrar aqui ou você sente vibrar aqui embaixo? Vamos testar agora? Fez aí? E aí, você sentiu nos lugares que eu apontei? Então, quando você entoa os mantras, as vogais de uma forma mântrica, repetitiva, só fiz uma vez, você vai perceber que ela movimenta certos pontos do corpo. Foi isso que o Lazarillo percebeu, que ele tinha o problema aqui, mais ou menos nessa altura, ele ficou entoando o mantra E e o mantra... Foi o mantra E e o mantra A. E isso ajudou ele no processo de recuperação. Claro que ele fez isso por vários dias, todos os dias, por condições exaustivas. Então, quando você faz isso de uma forma em que você sente que pode ter um benefício, você vai colher o benefício. Você não pode parar. Você tem que fazer por um tempo exaustivo, a longo prazo, para você perceber os benefícios. E aí, os tibetanos, os budistas, eles fazem essa prática de mantras e outras correntes também acabam fazendo. E aí, vou só reforçar pontualmente, né? O que o Lazarillo percebeu disso? Que o som, ele movimenta a energia vital pelo corpo. E como ele tinha esse problema nos brônquios, nessa região da garganta, ele fez. Isso acabou direcionando sangue. Inclusive, quando você estiver com dor de cabeça, faça o teste da vogal I. Você vai perceber que essa dor de cabeça ela vai passar. Então, faça o teste. A minha dor de cabeça na época que eu tinha, não conhecia os mantras, mas eu tinha a música que fazia eu relaxar e entrar em estado de relaxamento. Então, o que acontece com a dor de cabeça? Essa região que está muito tensa. O que tem que fazer? Tem que relaxar. Então, qualquer coisa que você faça que relaxe, talvez uma massagem, talvez um relaxamento, talvez uma música relaxante, vai relaxar isso aqui e vai direcionar melhor. Tá? E aí, o que a gente tem, né? Será que eu falo ainda das minhas experiências? Não, ainda não. Eu vou citar aqui algumas experiências que eu tive com os mantras, tá? O mantra Gayatri é um mantra que eu tenho uma conexão, né? Eu tive uma conexão muito forte com o mantra Gayatri, que é um dos mantras mais fortes da Índia. Eu não sei se tem aqui, né? Mas eu acho que não tem. Então, o mantra é Om Bhuvahasvaha Varenyo. E esse é o mantra do coração. É o mantra que vai te conectar. O Tantra ele tem um dos pontos que você se torna um ser puro quando você elimina aquilo que está te nublando as suas percepções, a raiva, o ódio, o medo. Então, o mantra, qualquer mantra, na verdade, não qualquer mantra, não, tem uns mantras que não dá. Mas o mantra Om, que é o Pranava Om, o mantra Gayatri,
Tem um mantra que agora não estou lembrando, Madana Mohari. É um mantra também de amor. Então, quando você entoa esses mantras de amor, você vai ter, né, você vai sentir essa vibração amorosa no seu corpo. Mas vamos lá. O mantra 1 é um mantra que eu faço aqui no espaço, né? O mantra 1, que esse mantra, não sei se vai estar rolando aqui. Então, o mantra 1 é um mantra que ele vai trazer uma conexão, né? Eu conheci uma pessoa que ela tem uma conexão muito forte com o mantra 1. Eu estou aprendendo a ter essa conexão com o mantra 1. Ele me traz um relaxamento, ele faz eu dormir assim, muito instantaneamente, praticamente. E aí a gente tem um mantra que é do Ganesha, né? Que é o Om Ganapataye Namaha, que é o removedor de obstáculos. Então o mantra, né? Todos os anos tem um ritual para Ganesha. E durante 10 dias, pessoas que têm uma devoção, têm uma certa devoção para Ganesha, fazem esses mantras por 10 dias, né? E acabam percebendo alguns benefícios. Então, existem alguns mantras específicos. Outro mantra que é bem conhecido, né? Om Mani Padme Hum, que significa joia de lótus no seu coração. Né? A joia que nasce da flor de lótus. E aí, eu descobri recentemente uma história, porque o pessoal assim, nossa, Om Mani Padme Hum, Om Padme Hum, Om Padme Hum. Só que esse mantra, ele tem um significado, eu não vou nem falar totalmente aqui, né? Para não sumir com a minha live. Que Mani significa o órgão, o lingam, né, masculino, como se chama na Índia. E Padme é o órgão feminino. Então, o que o mantra está dizendo? Que o órgão masculino, né, acaba penetrando, né, na flor de lótus. Ou é o contrário? Enfim. Mas o Om Padme Hum é um mantra que ele tem uma certa conotação. Talvez, assim, né, falando isso, as pessoas... Só que não é de uma forma escancarada, de uma forma grosseira, de uma forma bonita, de uma forma poética, de uma forma sagrada. E isso deixa ainda mais ele com um ar de sacralidade, né, de não essa coisa profana, que às vezes acaba deturpando total o sentido das coisas. A outra experiência que eu tenho com o mantra é o mantra Ru, que eu falei aqui, né, na vogal Ru. Então, vocês viram, fizeram o teste das vogais, né? O mantra Ru, ele mexe mais essa parte do abdômen para baixo, tem movimento essa região. E aí tem uma meditação dinâmica que eu faço no espaço aos sábados, em que ela foi criada pelo Osho. E o Osho colocou o mantra Ru lá. E aí, por que ele coloca o mantra Ru? Porque as meditações aqui, elas têm uma função de sacudir tudo ali dentro. E para que coisa para sacudir mais ainda do que as vísceras, as nossas entranhas, onde ficam as nossas emoções, as emoções mal digeridas, que é para movimentar essa energia mesmo. Então, até nisso, né, apesar de alguns não gostarem, né, da fama do Osho, porque ele foi um guru espiritualista bem materialista, né, tinha vários carros. Ele foi muito inteligente na hora de colocar esse mantra lá, esse mantra Ru. Então é um mantra que ele movimenta isso, que ele vai colocar isso, né, dentro essa movimentação aí, que não fica só na questão energética, mas na questão corporal mesmo, bem de forma intensa. Aí a gente tem um mantra que é utilizado nas práticas, né, nas práticas terapêuticas, como no reflexo. Tem um mantra tailandês. E tem o mantra do Devanatri, que é um mantra da Ayurveda, que antes da gente fazer a sessão, a gente faz esse mantra Devanatri. E tem os mantras aí dos ocultistas, e tem os mantras indianos, né, que são bem conhecidos, que é da Deva Premal e do Krishna Das. Você pode procurar essas duas pessoas aí, que eles vão ter tem muito material de mantras, e são mantras lindos, maravilhosos. Então vamos lá, né? Recapitulando um pontinho aqui. Eu falei da importância dos mantras, né? As diferentes mantras, a experiência do Lesario, que utilizou os mantras que foram balbuciados por um bebê, ficou repetindo várias e várias vezes e foi tendo os benefícios. E aí eu citei, né, que tinha o mantra Ru,
ele ficava fazendo, e ele percebeu que esses mantras movimentavam sangue, energia vital. O que é energia vital quando a gente fala? A gente está falando da água que a gente bebe, da comida que a gente ingere, do ar que se respira, do sangue que circula nas nossas veias, do oxigênio. Então, tudo isso e outras que eu não lembro fazem parte da energia vital. E quando ele vai entoar o mantra, esses mantras em formas de vogais, eles vão direcionar sangue para essas partes específicas. E ajuda mais ainda na condição saudável do ser humano, por exemplo, que não consegue fazer uma prática física de yoga. Então, se ele entoar os mantras, ele vai colher um benefício com relação a isso. Então, os mantras das vogais, tá? Então, para reforçar aqui, não só nessa prática, né, dos budistas, mas outros tipos de mantra, esses sons que a gente ecoa, eles funcionam como uma massagem vibratória, que vai conduzindo energia para as partes que precisam ser conduzidas, ou os quais nós estamos ativando, fazendo com que elimine as toxinas do corpo. Essa é uma viagem, algumas pessoas podem pensar assim, mas faça para você sentir que algo muda quando você começa a fazer os mantras. Se você faz por um dia, você não vai perceber de imediato. Mas se você faz por 3, 7, 10 dias, você vai perceber os benefícios mais constantemente, tá? E aí o que a gente tem, né? Os mantras devem ser ditos em voz alta. E aí tem uma sequência, né? Eu inspiro, eu mentalizo entoando esse mantra, seguro um pouco e quando eu expirar, eu solto esse mantra em voz alta. Então, mantra, para que você possa perceber os benefícios, né, tem que ser entoados em voz alta. Então, é mais ou menos assim a forma correta, né? Boca de peixinho, e é entoar esse mantra, trazendo uma inspiração e uma expiração e não dando espaço. Porque à medida que você também pratica isso, você potencializa a sua capacidade de respiração, porque os mantras acabam se tornando uma espécie de pranayama, através da concentração e desse jogo de inspiração e de expiração, tá? Então, pontos a ressaltar, né? Ter a atitude, a concentração na emoção, a devoção, a disciplina, que vai queimar e vai te auxiliar em parte dessa prática. Só reforçando que existe uma vertente do yoga chamada de mantra yoga, e onde aprende-se a entoar esses mantras de uma forma correta, porque tem isso, tem que entoar de uma forma correta. Talvez no início a gente não consiga, porque os nomes são em sânscrito, mas à medida que você consegue entoar de coração e dizer corretamente a palavra que está sendo dita, você potencializa mais ainda o efeito desse mantra no seu corpo, tá? E é isso. Os mantras, eles têm essa prática que vão despertar a nossa sensibilidade, vão trazer melhoras para o corpo físico e vão melhorar a nossa disposição. E com relação ao tipo de música que a gente ouve, se a gente puder estar melhorando assim continuamente esse tipo de música, para que possamos potencializar os benefícios da conexão com uma prática maior, notável, excelente. Para nós e para quem estiver usufruindo da nossa companhia e também gostar ou achar interessante. É isso. Até mais. E amanhã mais uma live, que é a live do Tantra, a democratização do Yoga. Aguardo vocês. E é isso.